Irmãos, graças a Deus pela tua vida e pela tua vinda nessa noite. Aproveitando que os irmãos estão em pé, abra sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 27 e o verso 23. Estamos falando de 7 tipos de ovelhas, já falamos acerca da ovelha perdida, aquela que se extraviou, né? A ovelha, ela não tem um senso de direção, ela precisa ser guiada. E se não tem um guia, se não tem um pastor, se não tem aquela ovelha, digamos assim, que vai ser a líder, né? Ela se perde mesmo. Então, o primeiro tipo de ovelhas que aqui falamos, representa aquelas que perderam o rumo, independente da sua vontade, se distanciaram, perderam-se. E aí nós vemos aquela passagem bíblica onde fala acerca da ovelha que se perdeu. E aí o bom pastor, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né, que representado, é aquele que deixa as 99 e vai atrás dessa que se perdeu de forma voluntária, perdeu o rumo. Mas também temos aquela ovelha perdida que está dentro da casa, dentro do aprisco, dentro da igreja. Como assim, pastor? Mas se ela está aqui dentro da igreja, não, ela está perdida, sem direção, ela não sabe muito bem qual é o seu papel, qual é a sua função, como se integrar. Às vezes, né, principalmente aquelas pessoas que estão se achegando, ou os novos convertidos, precisam ser assistidos, precisam ser integrados, né? Na empresa é assim, quando chega um funcionário novo, você não coloca ele direto numa função, né? Você pega ele pela mãozinha ali e vai ensinando, esse aqui é o setor tal, esse aqui é assim, isso aqui funciona assado, esse aqui é o diretor, esse aqui é o supervisor, esse aqui é o gerente, e você vai mostrando, porque às vezes você deixa a ovelhinha por conta própria e ela fica meio perdida. Então, nos ajude, né? Os novos convertidos, você que conhece, está mais próximo, né, a estar integrando, porque está ali um exemplo de ovelha perdida dentro da própria casa. E aí vemos aqui, falamos a respeito da dracma perdida, mas o importante é que a esta o Senhor fala: a perdida buscarei. E nós nos enquadramos nesse tipo de ovelha, porque a Bíblia diz que o Senhor olhou e viu aquele povo como ovelhas desgarradas, que não tem pastor. Então nós, enquanto estivemos no mundo, nós éramos desta ovelha perdida. Segundo tipo de ovelha, a ovelha que se desgarrou, se afastou, mas aí por vontade própria, observou, olhou, viu, olha, eu acho que eu consigo andar com as minhas próprias pernas, eu vou seguir a minha direção, eu acho que esse é o caminho. E nós encontramos algumas pessoas assim, né, que às vezes pegam a Bíblia, um versículo isolado, e acabam interpretando da forma que acha que lhe faz bem, alimenta o seu ego e segue o seu rumo, mas por vontade própria. E a essa que se desgarra, essa que se afasta por vontade própria, é somente o Espírito Santo do Senhor para trazê-las de volta. E graças a Deus por isso, amém? Porque eu e você, algumas famílias, às vezes temos filhos, filhas, parentes, né? Crianças que foram apresentadas aqui ao Senhor, mas que acabam crescendo e falam assim: olha, pai, agora eu já tenho 18 anos, né? Eu já consigo cuidar da minha vida e vou tomar o meu rumo. Aí você fala: então tá bom, está aqui o boleto também, né? Está aqui a faculdade, você já pode pagar e fique à vontade, né? Só que não, né? Mas é assim, acontece. A pessoa acha que já pode pegar o seu rumo, andar com as próprias pernas. E aí esse tipo de ovelha é só o Espírito Santo. A importância das irmãs, dos irmãos, dos pais estarem em constante oração. Se você tem alguém nessa situação, nesse tipo de ovelha, continue orando, porque Deus vai visitá-lo. E lá numa situação difícil, assim como teve esse filho pródigo que pediu a sua herança indevidamente e se afastou, mas chegou um momento que ele foi tocado pelo Espírito de Deus e ele reconheceu:
pequei contra os céus, pequei contra o Pai. Lá na casa de meu pai, lá na igreja, lá na casa dos meus pais, tem abundância de pão, tem tranquilidade, tem paz, tem refrigério, tem proteção, e eu estou aqui. E ele não comeu as bolotas, nem as bolotas dos porcos ele pôde comer, perdeu tudo. Mas se ele não fosse convencido pelo Espírito Santo do Senhor, não tinha quem fizesse ele voltar. E o que fez ele voltar foram as orações de um pai, orações da mãe, e o Espírito Santo de Deus trabalhou, aleluia, e aquele pai pôde ver, né, aquele filho retornando ao aprisco. Então, esse tipo de ovelha é só o Espírito Santo trabalhando, e o Espírito Santo trabalha. Terceiro tipo de ovelha, a ovelha quebrada, a ovelha ferida, tanto fora da igreja como dentro da igreja. Por incrível que pareça, nós lutamos, oramos, evangelizamos, né, e queremos ganhar as almas para o Senhor Jesus, e quando essas almas vêm, muitas das vezes nós não damos o devido cuidado, o devido carinho. Diz alguém por aí que a Assembleia de Deus é aquela que mais ganha almas para o Senhor Jesus, mais entra pessoas por aquela porta, mas também é aquela que sai muitas pessoas pelo fato de nós não cuidarmos. Se fosse vermos a questão da pesca milagrosa, né, ali você vai ver que há aqueles que lançam a rede, aqueles que ajudam a puxar a rede, mas tem um grupo de pessoas que ajuda a consertar a rede. Eu não sei se tem pescador aqui, ou já foi, ou já viu, ou se assistiu a algum filme. Aquelas redes, aquele quadradinho que está ali, se chama malha. A malha tem uma distância para peixes grandes, para peixes pequenos, para que o peixe não fuja. E as redes, quando estão rasgadas, elas se rompem, o peixe sai por ali. Então ele não permanece. Assim é na igreja. Se nós não cuidarmos, não abraçarmos, não orientarmos, o peixe que veio com muita dificuldade, ele acaba escapando por essas portas abertas, que são essas redes que estão furadas. Então, a ovelha ferida, machucada, um olhar altivo, né? Alguma coisa que você possa fazer, isso machuca, não só de fora para dentro, como de dentro para fora. E esta ovelha quebrada, machucada, ferida, ela precisa também receber o bálsamo. Ela precisa receber o azeite, o óleo, e o Senhor Jesus, que é o nosso sumo pastor, né? Ele passa o óleo sobre as nossas feridas, Ele coloca as ataduras, né? E nós vemos a parábola do bom samaritano, né? Não tinha obrigação nenhuma, mas ele passou por ali. Aqueles que tinham a obrigação, me parece que estavam com o foco, com a visão em outras coisas, outras prioridades, e passaram por ali e não viram aquela pessoa, ou não tomaram as providências. Mas o bom samaritano, esse sim, foi lá, curou as feridas, passou o óleo, levou ali para aquela hospedagem, pagou e disse: olha, se tiver mais algum gasto, eu vou voltar aqui, mas cuide bem, eu vou lhe restituir. Isso é a igreja que milita na face da terra nos últimos dias, que não só evangeliza, mas que cuida, que não provoca as feridas, mas que sara as feridas em nome do Senhor Jesus. Então hoje nós vamos para o quarto tipo de ovelha, a ovelha enferma ou a ovelha fraca. Essa representa a ovelha que é sem vigor, doente espiritualmente e emocionalmente esgotada. Nós somos seres tricotômicos. O que significa isso? Nós temos o quê? Corpo, alma e espírito. A alma e o espírito muito próximos, né? A linha é muito tênue. O corpo nosso é a interface daquilo que nós vemos, ouvimos, sentimos para com a nossa alma, e o espírito, nosso espírito é o que faz conexão com Deus. Então os nossos sentimentos atingem a nossa alma. E atingindo a nossa alma, vão ter algumas consequências no nosso relacionamento, nessa conexão com Deus. Explica melhor, pastor. Assim, quem já ouviu falar em doenças psicossomáticas? Hoje a nossa psicóloga não está aqui, ainda bem, que se daí eu falar alguma coisa que está...
que são doenças psicossomáticas? Pode falar. Isso começa na mente, mas vai para o corpo. Aí você vai no médico, faz exame de sangue, tomografia, te viram do avesso, mas você não tem nada. Está aqui, que reflete no corpo. E vice-versa. Do corpo reflete na mente. Então assim, às vezes estamos perdendo a nossa força física, estamos enfermos no corpo, e essas enfermidades, elas acabam refletindo no nosso ânimo, no nosso vigor. Claro, quem está com uma dor de cabeça, um mal-estar, uma gripe forte, passamos aí por uma pandemia, perde a vontade de vir para a igreja. E a criança é um termômetro para nós, Criança, quando está doente, o primeiro sintoma é perder o apetite. A ovelha é assim também. Deixa de se alimentar. Deixa de sentir vontade de se alimentar. E o nosso alimento espiritual é a palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos da palavra do Senhor, nós vamos nos fortalecendo. Mesmo que o nosso corpo esteja ali, fraquinho, mas a hora que você se alimenta da palavra do Senhor, você começa a se fortalecer. Então, o primeiro sintoma, perder o apetite. Então, além de estar fraco, já perde o apetite. Além de estar doente, perde o apetite. Vai perdendo a vontade de vir. Então, o que o Senhor está falando conosco? Que nós devemos, mesmo com alguma enfermidade, aquelas que são possíveis naturalmente, virmos à presença do Senhor, vir à casa do Senhor, vir se alimentar da palavra do Senhor. Se não pode vir na sua casa, o devocional diário, abre a Bíblia, pede para que o Senhor te dê uma palavra, e aquilo você vai ser alimentado, fortalecido, e o nome do Senhor será glorificado, e você vai crescendo, se agigantando, e você não vê a hora de estar na presença do Senhor. Algumas pessoas recebem algumas notícias, e elas psicologicamente tratam isso de uma forma ou de outra, e cada um de nós temos uma personalidade, cada um de nós temos um histórico, cada um de nós temos uma experiência, e não adianta você rotular, porque aquele testemunho, aquela experiência sua, irmão Isídio, às vezes não se enquadra na minha, e eu preciso lhe respeitar, e o irmão precisa me respeitar. Eu ajo de alguma forma diferente do que você, porque formações diferentes, experiências diferentes, mas às vezes a pessoa está ali bem, de repente ele vai lá, faz uns exames, e o médico chama o fulano, precisamos conversar e tem que ser hoje, pronto. Se o camarada já estava doente, só dessa palavra do médico, ele já fica mais doente, é isso. Começa a refletir, O corpo vai refletindo na mente. Diz alguém aí, não sou médico, que quando você recebe um diagnóstico de câncer, alguns reagem tão negativamente, que ele chega a afundar psicologicamente, 1 mês, 2 meses, 6 meses no máximo, partiu. Outros recebem aquele diagnóstico e começam a trabalhar de forma diferente, e daqui a pouco, curado. Corpo refletindo na mente, mente refletindo no corpo. E isso vai nos causando também algumas fraquezas, alguns esgotamentos espirituais, porque a batalha espiritual, que é a batalha que o crente em Cristo Jesus luta todos os dias, irmãos. Então assim, é importante relembrar, que no momento em que você aceita Jesus Cristo, você sai de um patamar natural para um patamar espiritual. Você está no mundo, mas espiritualmente o teu nível é outro, porque nós conseguimos atingir esse nível
através do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é a verdadeira religião, que é o religar, e aquilo que foi desligado lá no pecado original, lá no Éden. Deus visitava Adão na virada do dia, todos os dias, mesma altura. Daí, companheiro, tudo bem? Olho no olho. No momento em que houve o pecado da desobediência, diz: onde estás? Aonde vocês estão? Deus não sabia? O espaço geográfico, a localização? É óbvio que sabia. O que ele estava dizendo: ei, Adão, vocês desceram. Não consigo mais falar com vocês face a face. O que é que aconteceu? Agora tem que tomar algumas providências para você nunca sair do controle de Deus. Mas tem que tomar algumas providências para vocês serem resgatados de novo. Por isso o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quantos podem glorificar a Deus? Amém? Agora nós podemos falar com o Senhor. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Nós não precisamos ter nenhum intercessor a não ser Jesus Cristo. Falamos com o Senhor, clamamos ao Senhor, pedimos ao Senhor, agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus. Então, o vigor, a emoção, ela é renovada. Eu não quero também dizer que Elias estava com depressão, né? Até porque, para diagnosticar isso, tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, né? Mas que ele estava emocionalmente esgotado, estava. Quem? Elias? Senhor, se eu sou o teu servo, se o Senhor é Deus, desce fogo agora. E o fogo, daqui a pouco correndo de uma mulher. Nada contra as mulheres. Lá em casa quem manda é a Tânia. Fica tranquila, irmãs. Mas assim, para aquele que estava com essa autoridade espiritual, homem de Deus, daqui a pouco ele estava o quê? Emocionalmente abatido. E aí Deus falou: ei, está pensando que é só você? Aí tem um monte de profeta lá. Vamos, levanta daí que o negócio tem uma caminhada longa. Mas ele precisou desse ânimo, dessa força. E por que eu e você não somos assim também? Com certeza, irmãos, vai ter dia que nós vamos estar abatidos. Ah, Senhor, hoje eu nem não vou na igreja, porque vai que me chamam para orar, vai que me chamam para cantar, e eu estou para baixo. Não, venha receber o renovo de Deus, aleluia. Todos nós passamos por esse esgotamento, mas o Senhor renova as nossas forças, como a da águia. Receba ânimo nessa noite, aleluia. Mas tem enfermidades, irmãos, do corpo, da alma e do espírito, que nós mesmos procuramos. Ih, aí complicou, pastor, estava tão gostoso. Pois é, mas nós mesmos somos culpados. E olha lá, o negócio é sério. Examine-se, pois, o homem a si. Isso. Então, eu não tenho que ficar me comparando com o Igor, com o Adenildo. Não. Eu tenho que cuidar da minha vida, que já é complicado. Olha, falta tempo para a gente se organizar. Mas daí eu acho, não resolvo meus problemas, que é muito. Como é fácil resolver os teus problemas, irmã? Olha, tranquilo, tem uma solução para você. Mas e os meus? Então, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Ou seja, as irmãs fazem isso, né, naqueles exames preventivos, né? Elas fazem os exames de toque, isso, no tocar, no sentir. Elas mesmas se examinam. Falam: opa, tem alguma coisa aqui que eu preciso dar uma investigada melhor. Então, não é para examinar o irmão da frente, da retaguarda, da esquerda, da direita, esse, aquele. Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e coma deste pão e beba deste. Aleluia. Está fraco espiritualmente, está esgotado, está cansado, a obra desgasta mesmo. Aí você está na presença do Senhor, na comunhão de Deus, você come aquele pão, participa do cálice, e você sai daqui renovado, sai daqui curado, sai daqui abençoado. Porém, todavia, contudo, tem uma vírgula. Opa, vi um aleluia ali, glória a Deus. Porque o que come e bebe indignamente, ou seja, está com um problema.
Por isso que eu digo, nós mesmos, às vezes, em alguns casos, poucos, mas alguns, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernir no corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos. Nós estamos falando da ovelha fraca. Há muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Morrem. Se dormir, é morrer. Então, nós precisamos cuidar disso, da nossa comunhão uns com os outros, com a igreja, participar da ceia com alegria, porque a ceia eu posso receber a cura de um câncer, na ceia eu posso receber a cura de uma dor de cabeça, porque não é o tamanho do problema, porque é o milagre, a fonte do milagre é a mesma, Jesus Cristo de Nazaré. Então, aleluia, e aí mais uma vez, né, porque se nós não julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não é para julgar os outros, é para nós refletirmos como está a nossa vida espiritual. Por que é que eu estou tão cansado, sem vigor, sem força? Será que não é uma consequência de pecado? Ai pastor, que isso? Pode. Mas Jesus Cristo morreu por mim e por você na cruz do Calvário. Ele nos purifica de todo pecado, para que nós possamos receber renovo, vigor. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. Aleluia. Qual é a ação? O Senhor Jesus diz: a enferma fortalecerei. Aleluia. Ou seja, vai renovar as forças, vai nos dar forças maiores ainda, perdoando os seus pecados, sarando as suas feridas. Ao participar do pão, ao participar do cálice, nós estamos recebendo nutrientes, sustento, vitamina da palavra do Senhor, para restaurar a vitalidade e prosseguirmos em frente. Quinto tipo de ovelha, a ovelha gorda. É claro que não é no estrito senso da palavra, né? Mas a ovelha inchada, soberba. Já ouvi tanto, sabe quantos anos eu tenho de crente? Pastor, ainda fala com R, carioquês, pastor. Pois não, irmão. Então olha, 37 anos só de Santa Inês. Então esses estudos aí, eu já sei de... lição da escola dominical, em 60 e pouco, esse assunto já foi tratado lá, nem preciso ir. Culto de ensino, oração, que círculo de oração? Ovelha gorda, inchada, não precisa mais. Mas tem a ovelha fitness, essa é complicada também. A fitness é o seguinte, né? Os irmãozinhos, mas é sério. Aí você vê aqueles buffets assim bonitos, você vê, eu almoço sempre lá perto do centro cívico, onde a gente trabalha, ali na igreja sede, né? Aí você vê no buffet ali, né? Principalmente as mulheres, né? Vai pegando a saladinha, né? Não pega aquela comida substanciosa, o tutu, sabe quem? Cadê as mineiras aqui? Mineiro, tutu, substância, e Paulo fala sobre isso. Eu queria dar um alimento mais sólido, mas vocês estão no leitinho ainda. Deus quer, aleluia, nos dar um sustento maior através da sua palavra, para poder te usar com ousadia, com graça, com poder, cheio do Espírito Santo, para essa batalha, que é contra as hostes malignas, não é contra a carne e contra o sangue, mas é um alimento espiritual mais sólido. Mas não dá, é o leitinho, é fitness. Ô pastor, o senhor pegou pesado na quarta-feira que vem, na outra eu não venho. Ele fica escolhendo no buffet de Deus, né, o que é que serve para mim. Não é o que você quer, não é o que eu quero, é o que nós precisamos ouvir da palavra do Senhor. Aleluia. E Ele está presente, Ele está conosco. Foi cantado aqui, né? A presença de Deus junto conosco, é isso que faz nós crescermos. Então, está cheia, não quer mais, está tão enfadada, que parece que nada mais fala com Ele. E vem no culto, o céu desce, é uma bênção lá no... E Ele...
e vai embora do jeito que entrou, pior ainda, né? Parece que a palavra não fala mais, não impacta mais, não choca mais, né? Mas que nós possamos estar sendo abundantes, sendo constantes, sempre crescendo, né? Porque a ação do pastor, do sumo pastor, a gorda destruirei. O Senhor estabelece equidade e garante que a ovelha que está fraquinha, porque a gorda vai fazendo o seguinte também, né? Ela vai se alimentando e as mais fraquinhas ela vai empurrando, não deixa chegar. E ainda pisoteia naquilo que sobra. Mas o Senhor garante equidade para cada um de nós. A mesa do Senhor na ceia, ela nos nivela. Na mesa da ceia não tem pastor, não tem bispo, não. São ovelhas, são pessoas imperfeitas chegando diante da perfeição, pedindo graça e misericórdia para serem fortalecidas. Ovelhas gordas, inchadas, soberbas. Sexto tipo de ovelhas, eu preciso terminar hoje para não, só faltam duas. A ovelha forte, truculenta, autossuficiente, que geralmente é rebelde. Calma lá, segura lá. Quem é esse tipo de ovelha? Essa ovelha forte, autossuficiente. Lá nas operações, né? O policial está ali de trânsito, né? Fazendo uma blitz. Aí chega o cidadão, né? Que está lá nos palácios da vida, né? Aí o policial aborda: boa noite, cidadão, por favor, a sua carteira. Olha, o seu pisca. Você sabe com quem você está falando, hein, Fischer? Você sabe com quem você está falando? Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Trabalho com o deputado tal, sabe com quem você... Soberba, arrogância. Ainda bem que na igreja não tem disso, né? Misericórdia. Mas tem, irmão, senão Deus não estaria falando conosco. Vocês sabem, Elias, sabe com quem está falando, né? Eu sou o dirigente da igreja, viu? Quem manda aqui sou eu, soberba. E a soberba precede a derrota. Quando a pessoa começa a arvorar a sua autoridade, quando ela fala assim, você sabe com quem você está falando, você sabe quem manda, é porque ela já está perdendo a autoridade. Porque quando a pessoa ela não precisa ficar aí aos quatro ventos dizendo o seu currículo para alguém, não, você já percebe, olha, esse camarada aqui é um homem de Deus, olha, essa irmã aqui é humilde, não precisa ficar arrastando o pezinho com uma roupinha simples para dizer que você é humilde, não. As suas atitudes, os seus gestos vão dizer quem é você, o seu caráter, e a igreja vai reconhecer isso. Lá na França, eu era cooperador novo, mas tinha um irmãozinho que trabalhava na porta. Então, a recepção sempre vem ali, por favor, irmão, como é que é o seu nome? O senhor é da onde? Que o pastor quer apresentar lá, né? Então tem que pegar certinho aqui. Você não me conhece? E por azar, né, do irmãozinho, o camarada era top das galáxias, coordenador do tal, PhD em divindade, mas o irmãozinho que era igrejeiro, ficava na congregação, não saía, não reconheceu o abençoado. Você não sabe quem eu sou? Não, irmão, mas por favor, quem é? Sou o fulano de tal. Ah, tá, então nós vamos pegar um lugar. Qualquer lugar não, púlpito. A irmã Tânia sabe o que é, não pode falar. Púlpito. Quer dizer, soberba. E eu não digo, mas nem que vocês me afoguem aonde está esse camarada hoje. Perdeu tudo ministerialmente. E o irmãozinho da porta está crescendo. Eita! Glorifique e exalte o nome do Senhor. O nosso Deus, o Deus que nós servimos, Ele é justo. Cuidado, a terra tem dois movimentos, de rotação e translação, não está na Bíblia, mas o mundo dá muitas voltas. Hoje você pode estar numa posição de destaque, e a Bíblia diz, quem está em pé, cuide para que não,
porque quem te colocou foi Deus, e o mesmo que coloca, abate. Aleluia. Então cuidado, trate bem. Também nem que vocês me afoguem, eu vou dizer quem é. Estou lá no Hour, vou dizer só a congregação. Estou lá no Hour, tal, cooperador novo também. E tinha um menininho ali, um adolescente. E adolescente é adolescente. Estava ali e tal. Mas Deus me deu tanta graça, fizemos amizade, ajudava ele, corrigia, fazia tudo. Hoje, para encurtar aqui, porque o tempo já está pegando. Hoje, ele é um pastor presidente de campo, e graças a Deus que eu tratei bem ele, né? Temos uma amizade, né? É isso, irmãos, porque Deus faz diferente. A pirâmide de Deus é diferente da pirâmide hierárquica do exército, da marinha, não, ela é o contrário, porque é pela graça. É o Senhor que chama, é o Senhor que escolhe, é o Senhor que capacita. Então cuidado, hoje você está nessa posição, mas e amanhã? Então, a ovelha autossuficiente, eu posso, eu sou. Os fariseus eram tremendos nesse aspecto, né? Colocavam um jugo muito pesado em cima dos outros, mas eles mesmos não faziam. Tiago 4,6 diz assim: antes ele dá maior graça, portanto, Deus resiste. Olha só, quando Deus abençoa, ele abençoa, mas quando resiste, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Em qual dessas classificações nós estamos? Tenha certeza que em algum momento do nosso caminhar cristão, nós passamos por todas essas fases. Éramos ovelhas perdidas, mas o Senhor nos achou. Éramos ovelhas desgarradas, tem algum momento que a gente mais se arrependemos, voltamos ao aprisco do Senhor. Éramos ovelhas feridas, mas o Espírito Santo do Senhor com seu bálsamo nos curou. Éramos ovelhas enfermas emocionalmente, espiritualmente, mas Jesus entrou com providência e fomos fortalecidos. Às vezes, ao subirmos de cargo, a recebermos algum destaque, a soberba começa a querer, né? Em algum momento, né? Mas graças a Deus que o Senhor nos abate com amor e com carinho, porque estamos no período da graça. Mas um dia essa porta vai se fechar, mas ela está aberta. A ovelha forte, essa soberba, o Senhor resiste. Mas a última, tenho 3 minutos. A ovelha mansa, submissa, que gosta do redil, que produz, que ouve a orientação do seu pastor. E é esse tipo de ovelha que nós estamos sendo adestrados para ser. É difícil obedecer, claro, irmão. É complicado, porque a nossa natureza, ela é adâmica. Volta e meia nós queremos questionar e desobedecer. A orientação de Deus, a direção de Deus, a palavra do Senhor, né? Mas a ovelha mansa, ela é submissa. E eu gostei esses dias de uma escola dominical, eu não sei se foi o Elias, se foi o Ezequiel, não me lembro muito bem, mas o fato é que ficou muito claro para mim e eu peguei. Às vezes, irmãos, para você ter, é melhor você ter paz do que ter razão. Né? Ló teve essa oportunidade de escolher, mas Abrão quis ter paz, não quis ter razão. Se ele tivesse razão, dizia: ei, eu sou o patriarca aqui, a soberba, quem manda sou eu, Deus falou comigo, e o resto, e tem o seguinte, ó, você não vai nem para a esquerda nem para a direita, tudo aqui é meu. Que sobrar é para... Ele não fez isso, ele não usou a razão. Eu quero ter paz. Apesar que eles não estavam brigando, quem estava brigando eram os pastores de cada um. Mas ele preferiu ter paz do que razão. Obedecer, porque ele tinha plena convicção. Aonde ele fosse, esquerda, direita, Deus estaria com ele. Então, irmãos, se tiver algum litígio, alguma coisa, tenha paz. É melhor você... Não, eu não vou deixar a minha razão de lado. Deixa Deus trabalhar. O tempo as coisas vão se ajustando. Tenha paz. Melhor do que ter razão. Então, a ovelha mansa e submissa.
como foi Jesus, né? O cordeiro manso, ele foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a boca. E eu e você, às vezes estamos naquele momento tão difícil, né? Pisou no dedinho, só no dedinho. Nós já... E a palavra é uma flecha atirada, não volta mais. E interessante, às vezes você fala no coletivo e quer se acertar no individual. Mas você já falou, já pegou aquela fronha cheia de pena, subiu no edifício de 20 andares com vento, olha o vento, abriu lá, não era para espalhar, já espalhou. Junta as penas, não consigo, pois é, fez no coletivo, quer arrumar no particular, não dá, já foi. Então, preventivamente, vamos nos cuidar, vamos ser mansos, humildes, submissos ao bom pastor, porque o discernimento de espírito também nos dá essa autoridade, né? De nós discernirmos o que é de Deus, o que não é de Deus. Então foi oprimido, afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a boca. Da opressão do juízo foi tirado. Quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes, para a transgressão do meu povo foi atingido. João 10:11 diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Há vários tipos de ovelhas, mas há um só bom pastor, e Ele está aqui nessa noite para nos abençoar. Esse é o tempo de nós estarmos recebendo restauração, vigor, sermos corrigidos, colocar as ataduras, deixar o Senhor curar as nossas feridas, porque o Senhor começa a última hora para buscarmos aquelas ovelhas que ainda não conhecem a direção, que estão perdidas por aí e precisam de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Irmão Igor estará fazendo esta oração final pelos propósitos. Você que tem um propósito da parte do Senhor, coloque, continue insistindo até que o Senhor te dê a resposta. Deus abençoe. Amém. Vamos estar agradecendo ao pastor pelo rico ensinamento que nós tivemos essa noite. Amém? Bom, né, irmãos? Vontade de ficar mais, escutando mais, né? Citou, Pai, Lázaro, após 4 dias de morto. Nós cremos, Pai, num Deus que ressuscitou o paralítico do tanque de Betesda após 38 anos ali, esperando o seu milagre. Nós cremos também num Deus que curou a mulher do fluxo de sangue, Pai. Nós cremos nesse Deus, e é em nome do Senhor Jesus que nós estamos aqui, Pai, para pedir a cura, para pedir o milagre, para pedir, Senhor Jesus, Pai, os dons espirituais, para pedir, Senhor, algo sobrenatural sobre a vida do teus filhos, Pai, também sobre aqueles que levantaram aqui a mão, levantaram no ato de fé, no ato crendo, Pai, no teu milagre. Nós cremos, nós te agradecemos e pedimos, Pai, um milagre sobre a vida dos teus filhos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos nós possamos dizer amém. Estamos despedidos na paz do Senhor. Isso, círculo de oração amanhã à tarde. Aqueles que puderem estar aqui, cooperando com as irmãs, sejam bem-vindos em nome de Jesus.